Bom, olá, então vamos dar sequência aqui a essa construção de compreensão sobre os impactos de marca em vendas. Na última aula a gente falou bastante sobre quebra de objeções em esteira de vendas, né? Essa relação de checagem do consumidor sobre as marcas, sobre as entregas de valor e sobre como isso tem impacto nas desistências ao longo da jornada de compra, ok? E como a marca pode construir estratégias de conteúdo para que, de fato, ou quão importante é uma marca construir uma estratégia de conteúdo para conseguir já ir respondendo a essas potenciais objeções antes mesmo que elas venham no processo de venda, né? Isso ajuda a gente, de fato, diminuir aí essas desistências ao longo do caminho. E agora a gente vai falar sobre algo que também auxilia bastante nesse processo de desistência na jornada, mas é um capítulo específico que fala sobre percepção de valor de negócio, tá? Então, quanto mais eu aumento a minha percepção de valor de negócio ao longo dessa jornada, aqui, nesse momento de busca por compreender a entrega de valor das marcas e o processo de comparação que o potencial consumidor faz com players de mercado, com seus concorrentes. Então, nesse momento, eu preciso ter muito claro essa percepção de valor de negócio. Eu preciso dar aquele arremate final nesse processo de construção de percepção de valor, que, claro, está muito conectado à minha estratégia de construção de marca, a branding, relacionadas a como eu construo a minha significação de marca no imaginário do consumidor. Então, no fim do dia, quando a gente pensa em todos esses processos e conceitos que a gente estudou até aqui, até agora, uma das conclusões que a gente quer chegar é, de fato, que existe uma estrutura consciente para a construção de percepção de valor do negócio. Isso está atrelado ao branding, está atrelado à construção de marca, porque a construção de marca ajuda nos processos de comunicar a diferenciação do negócio a partir de um posicionamento, a humanizar a marca a partir de uma estrutura de personalização de marca, a gerar identidades e reconhecimentos, e ao processo de empatia dessa marca para com a dor do consumidor, traduzido nas suas narrativas baseadas em técnicas de storytelling. Tudo isso a gente já viu até aqui. Tudo isso ajuda e muito esse aumento da percepção de valor do negócio. Claro que vai ser chancelado pela entrega efetiva do negócio no fim do dia, né? Eu posso ter uma construção de marca para aumentar a percepção de valor no pré-venda muito bem estruturada, mas ela precisa ser chancelada e precisa ser confirmada na compra e na utilização do produto e do serviço de fato. Quando bem estruturado, quando entregue de fato esse processo, essa chancela ajuda a construir prova social, que a gente já viu aqui ao longo do curso, é fundamental para a construção de subjetivação de marca no consciente coletivo, e aí para um outro consumidor, essa chancela exposta de maneira correta na comunicação ajuda no seu processo de construção de significação de marca. Então veja que esse todo da construção de marca é um processo também muito conectado entre potenciais consumidores que vão entregando chancelas e provas sociais que agregam e somam na minha percepção, na minha construção de valor e na construção da significação da minha marca em todos os imaginários de consumidores potenciais que eu tiver, ok? Aí quando a gente fala de percepção de marca, a gente precisa passar pelo conceito de uniformização de marca na construção de marca. Quanto mais unificado, a gente já falou bastante sobre isso aqui, vamos falar mais em cultura, sobre como construir ferramentas para ter uma visibilidade, uma consciência unificada de marca no negócio. E aí a gente vai trazer, já que a gente está falando de psicobranding, já que esse curso é um curso baseado em psicologia, baseado em neurociência, a gente pode trazer alguns conceitos da psicologia para construir esse conhecimento e trazer à tona ferramentas de construção desse conhecimento e uma desses conceitos é a Gestalt, que é um conceito da psicologia, que fala sobre o processo de unificação de elementos psicológicos, obviamente, estou trazendo aqui uma referência à psicologia, na construção do indivíduo como ser, né? A Gestalt diz que nós, enquanto indivíduos, somos constituídos de partes. Então, se a gente for pensar no nosso organismo mesmo, físico, a gente está falando de células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo em si.
né? A Gestalt fala que a nossa estrutura psíquica também ela é construída a partir desses elementos menores, fracionados, que se juntam e formam um todo. Trazendo de volta essa analogia do organismo para a gente entender o que é a Gestalt, a célula sozinha tem uma função, o tecido sozinho tem uma função, o órgão sozinho tem uma função e assim por diante, e o todo, que é constituído dessas partes, também tem uma função por si só, né? E aí a Gestalt vai dizer que esse todo tem mais valor do que as suas partes no processo final de identificação do indivíduo, tá? Então a gente pode também olhar para casa como um exemplo, né? A gente pensa em casa, né? Quando a gente pensa nesse conceito de lar, a gente pensa nessa estrutura de casa como um todo. A gente não racionaliza sobre as partes da casa quando a gente pensa em casa. A gente não racionaliza sobre o telhado, a gente não racionaliza sobre as paredes, sobre os tijolos, sobre o chão, sobre os móveis que estão dentro daquela casa. O conceito de casa é um todo, esse todo é constituído de uma construção de outros elementos, que por si só também são todos dentro da sua esfera de organismo. Esse todo particular se junta com outros todos particulares, forma um grande todo, que é o que vai ter o conceito de significação no nosso imaginário, tá? Bom, nesse momento do curso você já entendeu que isso tem tudo a ver com construção de marca, né? A gente está falando que construção de marca é a ideia de dar um todo à significação de marca. Quando eu penso em uma marca, eu tenho uma ideia, um significado sobre essa marca que é preponderante no meu processo imaginativo e de pensamento sobre essa marca no momento de compra, né? Então, quando eu penso nessa marca, eu preciso já ter isso muito bem construído, essa uniformidade muito bem construída. Para construir uniformidade de significação, conectado com esse conceito que a Gestalt traz para a gente precisa de duas frentes. A frente que olha a construção de marca estratégica, de fato, o setup de marca de maneira unificada, considerando a unificação de discursos em canais de marketing e dos ativos de marca. E eu também preciso falar de um processo de unificação e de integração em todos os pontos de contato do meu negócio com o consumidor, sabendo que esses pontos de contato são importantes para trazer essa perspectiva de unificação de informação de marca e construção de uma significação específica e única também no imaginário do consumidor, né? Então, olha que legal quando a gente consegue trazer os conceitos de psicologia e neurociência para entender a relevância e a importância da construção de marca olhando os processos de venda. Então, se eu tenho uma marca bem construída, com uma percepção unificada, com essa percepção de significado forte no meu imaginário, eu tenho mais propensão a diminuir desistências em processos de venda, porque eu tenho um processo de confirmação, convencimento e quebra de objeções aqui por uma estrutura unificada muito maior. Essa estrutura unificada de marca traz para o consumidor essa sensação muito clara de confiança, segurança e de que essa marca vai resolver meu problema de fato, porque ela é uma estrutura unificada e muito sólida e muito coesa em todos os pontos de contato de comunicação com o consumidor. Um ponto de contato confirma o discurso do outro ponto de contato. Isso é muito importante para a gente. Anota isso no seu caderno se você estiver fazendo as anotações do curso. Um ponto de contato precisa confirmar o discurso do outro ponto de contato. Não posso ter discursos dissonantes em diferentes pontos de contato da minha comunicação de marca. O que o vendedor fala precisa estar claro no site, precisa ser unificado com o discurso de site, precisa ser unificado com a estratégia de construção de marca, precisa ser unificado com o discurso das lideranças em redes sociais, precisa estar unificado com o flyer que as pessoas entregam na rua, está conectado com o meu modus operandi operacional de negócio. Enfim, que até aqui você já entendeu esse ecossistema integrado que é fundamental para a construção de significado de marca no imaginário do consumidor e aumento dessa percepção de valor. Percepção de valor grande no meu imaginário significa marca com significação, significa maior facilidade em transformar tomada de decisão de compra em ação de compra no fim do dia. Tudo isso é branding. Nesse chart, a gente tem um resumo do que é branding para a gente entender, tá?
A Gestalt, então, traz esses processos de percepção unificada de marca. Então, aqui eu estou falando, de fato, desse processo de uniformidade de discurso. E aí, de novo, minha promessa precisa ser igual à minha entrega. Né? Preciso entregar mais do que eu prometo, ou pelo menos igual ao que eu prometo. Isso gera confiança, gera segurança, gera um bom relacionamento e uma boa construção de significação de marca no imaginário do consumidor. E aí o discurso de marca entre marketing, vendas e operações, uníssono. Todo mundo que tem interface com o consumidor precisa dizer a mesma coisa sobre a marca. Isso gera percepção de valor, tá? Para além da entrega ser igual ou maior do que a promessa. Essas duas coisas juntas, a partir da premissa de unificação de informação de marca, aumentam a percepção de valor e a significação de marca no imaginário do consumidor, ok? Então, está bem claro aqui essa palavra valor. Tudo isso entrega valor, valor, valor e facilita os meus processos de venda e de convencimento no fim do dia, tá? Esse chart aqui resume o que a gente está falando sobre como a construção dos ativos de marca, no setup de marca, são importantes estarem integrados em todos os canais. Aqui a gente está trazendo alguns dos canais, falando time de vendas, time de operações, o atendimento ao cliente, as relações públicas, né, a influência, tanto externa quanto interna, direcionada para o mercado consumidor, quando as lideranças falam, quando os colaboradores utilizam as redes sociais para divulgar as frentes de comunicação da empresa, o seu dia a dia na empresa, por exemplo. A gente vai ter uma frente no bloco de cultura que fala sobre essa postura de colaboradores, a importância disso para a construção de significado de marca no imaginário do consumidor. Então, integração com mídia e com os canais em rede social, ok? E aí, esse conceito do omnichannel também, veja como esse conceito do omnichannel já traz muito em si, per se, a ideia da importância da integração de comunicação em diferentes canais. Né? O omnichannel vai falar muito sobre processos operacionais também em diferentes canais, processos de entrega de serviço e produto em diferentes canais, processos de conexão e comunicação com o consumidor em diferentes canais, mas aqui eu também vou falar de construção de marca e de uniformidade de construção de marca em diferentes canais. Sejam eles online ou offline, sejam eles presenciais, físicos, ou canais de atendimento digitais, pouco importa. O que interessa é que exista, de fato, uma uniformização de comunicação, e essa uniformização em omnichannel também ajuda no aumento da percepção de valor dessa marca, diminuindo desistências, aumentando os processos de transformação de tomada de decisão em ação de compra, e construindo força de significado no imaginário do consumidor. Ok? Então vejo vocês na próxima aula.